Bom dia a todos, mais uma vez. Bem-vindos ao webinar de bem-estar da Hollard Health. Estamos muito felizes por terem se juntado a nós. Dizer que na Hollard Health não nos limitamos a fornecer cobertura de saúde. Estamos profundamente comprometidos em capacitar os nossos membros com conhecimento e ferramentas necessárias para assumirem o controle da saúde e bem-estar. Por isso, estes webinars são tão importantes para nós. Hoje, estamos empolgados em apresentar a nossa palestrante convidada, a nutricionista Sofia Pedrosa, fundadora da Natural Care e da marca de chá Mokcha, em Moçambique, com mais de 10 anos de experiência em orientação alimentar, que falará hoje sobre os mitos da nutrição e compartilhará ferramentas práticas para melhorar a sua alimentação. Sofia Pedrosa traz uma vasta experiência e conhecimento e estamos confiantes que sairão com informações práticas que podem aplicar no dia a dia. Sem mais delongas, vamos começar. Sofia Pedrosa, a palavra é sua. Olá, muito bom dia, muito obrigada, Carmen. É um prazer estar aqui. Espero que desfrutem aqui deste tema que é tão importante, que é a nutrição. Antes de continuar, o meu som está ok? Só para confirmar. Está ok, conseguimos ouvir. Está ok, muito bem. Então, estava dizendo que a nutrição realmente é um tema muito importante, amplamente discutido, até porque é natural e é normal, porque nós de facto comemos todos os dias, portanto, é um ato diário, então é normal que nós nos tornemos especialistas aqui nesta área. A verdade é que nós deparamos com a mídia em que há muitas informações, não é? Há muitas opiniões, muitas recomendações sobre o que comer, sobre o que não comer, sobre quantidades e por aí. Então é importante nós desmistificarmos aqui o que é realmente uma crença do coletivo, uma crença popular em relação à alimentação e o que é um facto científico. Então, como nutricionista, o meu papel é trazer a ciência à prática do dia a dia de uma forma clara e que seja prático para implementarmos no dia a dia. Então, para estarmos cada vez, sabermos realmente o que é importante e estarmos cada vez mais livres de equívocos. Então, antes de avançar para os mitos como tal, que acredito que estejam curiosos, é importante termos presente este conceito da alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Pronto, este conceito é a nossa estrutura. Se tivermos isto ciente, clarificado, não é, na nossa mente, nós conseguimos fazer escolhas cada vez mais alinhadas ao que o nosso corpo pede. Ter uma alimentação saudável passa muito mais do que ingerir somente calorias, não é energia. Nós precisamos de energia para nos movimentarmos para o dia a dia, mas precisamos que isso seja um ato mais do que a ingestão de calorias. Portanto, tem que haver aqui uma forma de nutrir, de dar os nutrientes certos para o nosso corpo. São os nutrientes que são importantes para as nossas funções corporais, para o nosso metabolismo, para a construção de ossos, músculos, tecidos, para a reparação celular. Então, é importante o equilíbrio entre estes nutrientes, que são os macro e os micronutrientes. Macro, porque eles estão presentes ou nós precisamos de os ingerir em maior quantidade e normalmente até os vemos em gramas. Os hidratos de carbono, proteínas, gorduras e os micronutrientes são aqueles que nós precisamos em menor quantidade e normalmente eles vêm em miligramas, microgramas e nós precisamos em menor quantidade, mas os dois formam uma equipa e é esta equipa que nós precisamos de ter presente. Por isso é que a alimentação tem que ser o mais variada possível, que é para garantir que incluímos macro e micronutrientes e de preferência darmos prioridade a alimentos minimamente processados, portanto os ditos alimentos mais naturais, porque eles vão preservar os seus nutrientes no seu estado, não é mais natural, sem os ditos aditivos. Então, alimentos minimamente processados, as frutas, os vegetais, os grãos integrais, proteínas magras
e gorduras saudáveis. Pronto, com isto nós conseguimos que o nosso metabolismo seja suportado, que tenhamos energia ao longo do dia e que a nossa função imunológica, que é a nossa defesa, também esteja a trabalhar ao seu mais alto nível. Agora, para ter uma saúde, não é, perfeita e um corpo saudável, há várias variáveis que estão aqui implícitas e que não é somente a alimentação. Uma delas, de facto, são as escolhas alimentares que nós fazemos ao longo do dia, e as escolhas alimentares prendem-se com a qualidade e a quantidade, e então também a variedade. Outra variável que afeta aqui a nossa saúde é a prática de atividade física. Nós sabemos que o exercício é importante para termos um metabolismo funcionante, para a nossa saúde cardíaca, para termos um peso também estável, a parte da hidratação. Portanto, a água, nós somos constituídos maioritariamente por água, e a água é importante para purificar o nosso corpo, para desintoxicar, para excretar tudo o que é toxinas. O sono e a gestão de stress é uma outra das variáveis que afetam a nossa saúde. É importante termos uma rotina de sono saudável, e então aqui a questão da ansiedade e do stress, que muitas vezes interferem com a nossa qualidade do sono, é na altura de dormir que nós reparamos os nossos órgãos e tecidos. Portanto, há um processo de desintoxicação super importante que acontece durante a noite. Por isso é que nós precisamos mesmo de repousar e ter um sono profundo. E a saúde intestinal é uma variável que hoje em dia se sabe cada vez mais importante. Há muitos estudos que relacionam a nossa saúde intestinal com a nossa saúde mental, e sabe-se que se o intestino não estiver a funcionar bem, a nossa saúde mental vai estar afetada. Então, há aqui uma relação muito direta com estados de depressão, por exemplo. É importante perceber se o nosso intestino funciona bem, e funcionar bem é funcionar numa base regular diária. Caso isso não aconteça, isto é uma variável muito importante que vai afetar a nossa saúde como tal. Portanto, termos uma saúde equilibrada e um corpo saudável passa por várias coisas. Estas são algumas delas. Então, seguindo aqui para o primeiro mito, que se prende aqui nos hidratos de carbono. Portanto, os hidratos de carbono são maus se estás a tentar perder peso. Portanto, isto é um tema muito demonizado aqui quando falamos de dietas de emagrecimento, que temos que retirar os hidratos de carbono, porque senão não conseguimos perder peso. Agora, é importante perceber que eles não são todos iguais. Nós classificamos em duas secções, os simples e os complexos. Basicamente, os simples são aqueles que têm uma maior quantidade de açúcar refinado, e os complexos são os que preservam mais a sua fibra, portanto, têm mais fibra. E quer um ou outro tem um efeito completamente diferente no nosso corpo. Eles são importantes, nós não devemos descartá-los em nenhum tipo de dieta, seja com qualquer objetivo, porque eles são a nossa fonte primária de energia. O nosso cérebro precisa destes alimentos. Não só o cérebro, os músculos, várias funções corporais que necessitam deste macronutriente. Portanto, eles são importantes serem inseridos na alimentação. Agora, o que nós devemos fazer é priorizar a qualidade ao invés da quantidade. Então, sabendo que os hidratos de carbono mais complexos, portanto, os mais ricos em fibras, eles vão ser vantajosos para nós, porque vão nos dar mais saciedade, e com isso, se estamos mais saciados, comemos menos, portanto, precisamos de uma menos quantidade de alimento para as nossas funções, para a nossa energia, e com isso pode contribuir aqui para o caso da perda de peso. Evitar, então, os hidratos de carbono mais refinados, porque são esses que também têm um índice glicémico maior. E, de facto, o índice glicémico dos alimentos importa. Quando falamos de hidratos de carbono, falamos automaticamente do índice glicémico. O índice glicémico, basicamente, é a velocidade com que o nosso corpo gera a glicose que nós temos, ou seja,
a velocidade com que o alimento aumenta a nossa glicose no sangue. Então, o ideal é sempre priorizarmos alimentos com baixo índice glicémico, é o caso aqui, por exemplo, da aveia ou da quinoa. Portanto, todos aqueles que têm maior quantidade de fibra. Eles vão sustentar mais a nossa energia ao longo do dia e, com isso, aquela sensação de desejos, não é? Principalmente por doces, vai tender a diminuir. Portanto, isto sempre numa base diária, de uma rotina diária. Portanto, aqui o que a ciência nos diz é que nós devemos consumir de uma forma equilibrada, tender sempre para os integrais, não é? Porque eles vão apoiar a nossa saúde metabólica e também nos vão ajudar na perda de gordura. O que é que nós também podemos fazer aqui para começar já hoje, já amanhã, a fazer melhores escolhas? Substituir alguns alimentos que, por norma, comemos, que são os mais refinados, como o arroz branco, por outros que são mais integrais. Então, como exemplos de hidratos de carbono bons e que devemos incluir diariamente, é a quinoa, o arroz integral, a aveia, as leguminosas, as lentilhas, grande bico, feijão, qualquer tipo de feijão, vegetais, frutas também. No caso das frutas, devemos ter sempre aqui alguma moderação, porque a fruta, apesar de ser um alimento saudável, ela tem um índice glicémico um bocadinho elevado. Então, há que saber dosear, portanto, consumir fruta sempre também com algum equilíbrio. E com isto, cada vez mais limitamos ou evitamos ou reduzimos as quantidades dos hidratos de carbono mais refinados, que é o caso do pão branco, dos doces em geral, dos cereais processados, portanto, cereais de pequeno almoço, granola, muesli, que vem normalmente empacotado, das bebidas açucaradas, refrescos, doces, aqueles iogurtes aromatizados. Então, há trocas inteligentes que nós podemos fazer a partir de agora. Ficamos mais saciados com estas trocas, o nosso intestino vai funcionar muito melhor porque há um aporte de fibra muito maior e conseguimos incluí-los perfeitamente na nossa alimentação. Portanto, eles não são o nosso inimigo. Nós temos é que escolher os certos e depois ajustar as quantidades certas para nós, dependendo do nosso objetivo. No caso da perda de peso, certamente temos que restringir algumas quantidades que anteriormente fazíamos, mas isso, óbvio, com um conselho, com um plano alimentar é possível ser feito. Partindo aqui para um segundo mito, em relação às proteínas. Portanto, as proteínas constroem músculo e podemos comer à vontade se quisermos perder peso. Portanto, há aqui também este conceito de que queremos aumentar a massa muscular, então temos que comer somente proteína. Elas são importantes porque elas basicamente são o quê? São blocos de construção, não é? Que nós usamos para construir não só o músculo, mas também os nossos tecidos, órgãos, portanto é um macronutriente, é um nutriente essencial ao nosso corpo. E também no que toca à saciedade, porque o consumo de proteína vai nos dar sempre mais saciedade durante o dia. Nós temos necessidades específicas e há aqui uma conta básica que nós podemos fazer, que basicamente se assumirmos que se formos uma pessoa sedentária, ou seja, que não faz exercício, nós precisamos de cerca de até 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, um indivíduo de 70 quilos que não faça exercício necessita de cerca de 70 gramas de proteína por dia. Já um atleta ou alguém que pretende o ganho de massa muscular, que pratica exercício, pode ir até às 2 gramas por quilo de peso, portanto entre 70, estamos aqui a falar de um indivíduo que não pratica exercício necessita de 70 e um indivíduo que pratica exercício poderá necessitar de 140 gramas. Em que é que isto se reflete em relação à alimentação? 70 gramas de proteína são cerca de 2 porções, uma de carne e uma de peixe. Já 140 é, por exemplo, uma de carne, uma de peixe, acrescentamos uma porção, por exemplo, de feijão, que também tem proteína, uma porção de iogurte e uma porção de queijo. Então, com isto, nós asseguramos a necessidade de proteína por dia para uma pessoa sedentária ou para uma pessoa ativa. Portanto, não é uma quantidade assim astronómica, como podem ver.
É importante, quando estamos em dietas de emagrecimento, assegurar que há um bom aporte de proteína, pela questão da perda da massa muscular. Então, é importante percebermos que há fontes de proteína, que podem ser animais ou vegetais, mas que ela, a par dos hidratos de carbono, deve ser sempre incluída também. Como é que podemos incorporá-las? Então, podemos optar por fontes de origem animal e fontes de origem vegetal. A ideia até será incluir as duas, porque aqui há um balanço interessante e também pela questão do colesterol, que vamos falar até um bocadinho mais à frente, porque fontes de proteína animal contêm colesterol e fontes de proteína vegetal não contêm colesterol. A ideia é haver aqui uma mistura, se não tivermos nenhum estilo de alimentação específico, fazer aqui um equilíbrio, 50% fonte animal, 50% fonte vegetal. O que é que poderá ser aqui no dia a dia, aqui um exemplo prático de um dia com proteína, com uma necessidade média? Um pequeno almoço rico em proteínas é, por exemplo, uma porção de iogurte grego ou de iogurte natural, em que colocamos, por exemplo, umas sementes de chia e uns frutos secos. Como lanche, amêndoas e um pedaço de queijo. Maioritariamente aqui o queijo que tem mais proteína. E uma refeição principal com lentilhas, vegetais assados e regada com azeite. As lentilhas aqui é a nossa fonte de proteína. Como podem ver, nós não necessitamos sempre de comer carne ou peixe. Nós podemos simplesmente incluir apenas uma fonte de proteína vegetal, que é a lentilha, o grande bico, ervilhas, favas, por exemplo. Então, o importante aqui é haver este equilíbrio entre proteínas, hidratos de carbono e gorduras. Dentro destes 3 macronutrientes, escolhermos sempre os melhores. Mito 3. Dietas detox são necessárias para eliminar toxinas e tomar sumos é bom. Então, o que é que podemos dizer em relação a isso? O nosso fígado é o órgão que é importante, é o responsável pelo nosso processo de desintoxicação do organismo. Portanto, ele é aqui o mestre na desintoxicação do corpo. Ele já faz este processo naturalmente. Portanto, não há uma necessidade específica de uma dieta de desintoxicação, porque temos esta capacidade, já está automatizado. Portanto, além do fígado, os rins, também os intestinos, porque são órgãos também de excreção, eles eliminam toxinas naturalmente e durante o dia eles estão ativos e durante a noite, quando nós descansamos, quando nós repousamos o nosso corpo, eles ainda ficam mais ativos neste seu processo. Então, importa dizer que uma dieta variada é muito mais eficaz do que um programa de desintoxicação restrito, ou seja, uma dieta em que bebemos só sumos ou só comemos fruta durante uma semana ou durante um mês, durante um tempo específico. É mais importante nós incluirmos isto numa base diária a par de outros alimentos, com os outros macronutrientes, do que fazermos especificamente uma dieta detox somente para desintoxicar o corpo. Uma abordagem que é a dieta mediterrânica, que é uma abordagem que nós comemos um pouco de tudo. Esta dieta prioriza sempre a variedade, portanto, comer um pouco de tudo, alimentos de origem vegetal, origem animal, incluir também essencialmente produtos da época e produtos locais. Portanto, a dieta mediterrânica está muito associada a esta questão e é esta a indicação, que é priorizar alimentos locais e da época, porque eles serão sempre mais nutritivos. O sabor também é sempre completamente diferente, porque nós conseguimos perceber isso automaticamente. Então, este tipo de abordagem é muito mais interessante, apoia muito mais a nossa saúde do fígado, portanto estamos aqui a ser um coadjuvante para o fígado funcionar melhor e para a nossa saúde metabólica, cardiovascular funcionar melhor, então será sempre mais interessante
sustentar estes hábitos alimentares saudáveis, este tipo de rotina em que incluímos tudo e não somente fazemos uma dieta de desintoxicação por si. Os alimentos vegetais, de qualquer das formas, eles são importantes serem sempre incluídos, portanto, a par dos animais. Eles dão-nos, têm várias vantagens, não é? Porque são repletos de fibras e antioxidantes, eles são um suporte natural para o nosso fígado, para o nosso intestino, são protetores, têm substâncias cardioprotetoras, como por exemplo os vegetais crucíferos, como os brócolos, repolho, as couves, frutas vermelhas, nozes, os legumes no geral, o azeite, que é uma gordura protetora, reduzem a inflamação do nosso corpo, melhoram a digestão e apoiam a saúde do coração. Portanto, aqui a dica é mesmo nós concentrarmos no equilíbrio diário com alimentos saudáveis, porque o objetivo de ter uma alimentação saudável é termos uns níveis de inflamação controlados, não termos o corpo inflamado, termos a digestão de uma forma normal, os nossos níveis cardiovasculares também estarem ok. Portanto, é interessante e importante incluir alimentos vegetais numa base diária, conjuntamente com outros alimentos. Um quarto mito: todos os açúcares são iguais. Então, nós, a par dos hidratos de carbono, os açúcares também são classificados como refinados e não refinados. O processo de refinamento do açúcar e o clareamento, ele retira, portanto, torna o açúcar mais branco. O açúcar por si é um produto com fibras, com vitaminas, com minerais, com cor, não é? Escuro, e o processo de refinamento o que vai fazer é clarear e retirar essas substâncias todas que são interessantes. Portanto, a prioridade aqui é, de facto, nós voltarmos aqui para escolhas menos refinadas possível. E temos o exemplo, por exemplo, do mel, de vários açúcares mais escuros, como o açúcar mascavado, o açúcar demerara. No entanto, em termos de, portanto, destes micronutrientes é interessante, mas o impacto que ele tem no nosso corpo é basicamente o mesmo. Então, por vezes, temos esta sensação de que nós vamos preferir o mel ou vamos trocar o açúcar branco por mel, portanto, adoçar com mel e não usar o açúcar branco, mas, no fundo, o impacto que vai ter no nosso corpo vai ser o mesmo, ou seja, o índice glicémico, a tal carga, não é, de glicose, de sacarose que tem o açúcar, vai ter o mesmo impacto no nosso corpo. Portanto, uma colher de açúcar e uma colher de mel não diferem muito desse impacto. Então, o importante aqui é, na mesma, independentemente seja mais refinado ou não, reduzir o seu consumo ao mínimo. Qual é a recomendação habitual ou normal? Seria até 25 gramas de açúcar. 25 gramas de açúcar por dia. São cerca de uma colher e meia de mel por dia, se falarmos em mel ou de açúcar, portanto, uma colher de sopa de açúcar por dia. Em todos os alimentos, ou seja, aquilo que nós já comemos processado, seja um iogurte, seja umas bolachas, seja, por exemplo, um refresco. Portanto, já tem uma quantidade de açúcar, portanto, uma latinha de sumo já tem basicamente esta quantidade de açúcar. Portanto, este devia ser o nosso limite por dia e claramente que nós consumimos mais. Portanto, aqui uma dica é, de facto, tudo aquilo que pudermos não adocicar, portanto, não colocar açúcar extra, é uma vantagem, porque naturalmente os alimentos já têm açúcar, mesmo os naturais já têm o açúcar naturalmente presente, como é o caso da fruta, mas também, principalmente, os alimentos processados. Portanto, aqui é perceber que o impacto é muito similar em qualquer tipo de açúcar. No que toca aos suplementos, isto também é um mito muito amplo, discute-se muito, há muitas recomendações, muitas opiniões, não é? Através dos mídia,
E nós muitas vezes ficamos sem saber se realmente é essencial tomar um suplemento alimentar ou se é um desperdício de dinheiro, é uma jogada de marketing. Então, o importante é perceber que só pela palavra suplemento, isto significa complemento. Um suplemento é um complemento, ou seja, ele é um extra a uma dieta já estabelecida. Nunca deverá ser como um substituto de qualquer alimento. Portanto, o foco primeiro é sempre nós termos uma alimentação mais variada possível e depois, se necessário, podemos adicionar um suplemento. Há, de facto, alturas, etapas da nossa vida em que nós precisamos de suplementar. No caso da gravidez, no caso de uma restrição alimentar, como o veganismo, por exemplo, no caso de vivermos em sítios com pouca exposição solar, em que os níveis de vitamina D, por norma, estão mais baixos. Então, há casos específicos em que realmente é necessário. Ou seja, nós devemos sempre avaliar a situação e devemos, sempre que possível, dosear. Portanto, fazer algum teste a nível sanguíneo para perceber como é que estão os níveis da vitamina ou do mineral. Também pelos sintomas que o nosso corpo apresenta, nós podemos perceber. Ou seja, aqui é um jogo de nós percebermos se faz sentido ou não. E pedir sempre a opinião de um profissional, seja nutricionista, um médico, algum profissional de saúde que possa orientar para nós não estarmos a tomar suplementos desnecessariamente, não é? Porque é um investimento não só de dinheiro, mas também não trazendo vantagens, o foco poderá ser muito mais aplicado a nível da alimentação. O último mito, que é o mito 6, manteiga, ovos e laticínios integrais não afetam o colesterol. Ou seja, podemos comer à vontade que o nosso colesterol está intacto. É importante perceber que o colesterol é uma gordura, um lipídio é uma gordura essencial para a nossa função celular, para a nossa produção de hormonas, para a nossa digestão, porque ele está até associado aqui à produção da nossa bilis, essencial para o processo digestivo. Então, o colesterol, não é nenhum demónio, ele precisa de ser incluído, até porque o nosso corpo é que produz a sua maior parte, 70% do nosso corpo produz colesterol. 30%, cerca de 25, 30% nós obtemos através da dieta, portanto é uma fração muito mais reduzida. E é importante também distinguir estas duas frações, do chamado colesterol mau e o colesterol bom. Portanto, o colesterol LDL, que é o chamado colesterol mau, é o colesterol que pode acelerar aqui o processo das placas de ateromas, não é? Portanto, aquelas placas de gordura que se localizam nos nossos vasos sanguíneos, e este é realmente aquele que nós temos que controlar mais. E o colesterol bom é aquele que nos ajuda a remover o excesso de colesterol na corrente sanguínea, em que queremos aqui esta fração mais elevada. Portanto, é importante sempre, quando fazemos análises, perceber estas duas frações. O colesterol total não nos diz nada. Portanto, é importante saber que o colesterol existe no nosso corpo, é uma substância natural e nós podemos ingerir colesterol numa base regular, sem exageros. E que alimentos, então, é que nós podemos incluir sem aumentar aqui as nossas doses máximas, que são cerca de, no máximo, 200 miligramas de colesterol por dia, numa média. Os ovos, por exemplo, são alimentos que antigamente dizíamos que não devíamos consumir porque aumentavam drasticamente o colesterol. Hoje em dia, com vários estudos já foram feitos, sabe-se que tem um impacto mínimo no colesterol. Portanto, o consumo de ovos pode ser entre 1 a 2 por dia para qualquer pessoa. Portanto, que seja saudável e que tenha os níveis de colesterol equilibrados.
A manteiga e os laticínios integrais contêm gorduras saturadas e, portanto, têm aqui um efeito um bocadinho mais forte a nível do colesterol. O que nós, tal como os alimentos anteriores, o que nós precisamos é de perceber que quantidades é que podemos consumir. E, por exemplo, no caso da manteiga, nós podemos colocar o equivalente a uma colher de sobremesa de manteiga por dia e comer uma porção de iogurte, que são cerca de 120 gramas, 150 gramas no máximo, e uma porção de queijo, uma fatia de queijo que tem cerca de 20 gramas. Estas quantidades, portanto, 1 a 2 ovos por dia, uma colher de sobremesa de manteiga, uma porção de iogurte, uma porção de queijo, estão ok e nunca vão ultrapassar o colesterol dito médio diário, a recomendação média diária limite. Como é que nós podemos consumir e equilibrar aqui a ingestão de colesterol? Por exemplo, no caso dos ovos, nós podemos, em vez de o combinar com outras carnes, seja bacon ou outra carne frita, outra proteína animal, que já por si contém colesterol, nós podemos juntá-lo com vegetais, porque os vegetais não contêm colesterol. Então aqui é pensarmos em 2 alimentos, um que contenha e um que não contenha, e desta forma conseguimos ter um prato mais equilibrado. No caso da manteiga, quando falo em manteiga, é mesmo manteiga pura, não é a partir do leite, porque nós hoje também falamos em manteiga e referimos muitas vezes à margarina como manteiga. E a margarina é algo completamente diferente, industrializado, com um nível de gorduras trans muito elevado. Então o ideal é manteiga. Em termos dos laticínios, podemos sempre optar por iogurtes que não são aromatizados, mais naturais, que poderá até ser o grego, que é um iogurte mais denso, que tem uma quantidade até de proteína maior, mas que tenha uma percentagem de matéria gorda mais baixa. Normalmente isso é referido sempre na embalagem, que tem menos de 2%, menos de 5%. Então nós aqui podemos fazer esta escolha e sabemos que estamos a consumir menos gordura e menos colesterol. O que é que devemos então evitar? Os alimentos ultraprocessados. Então, o caso da margarina, o caso dos doces processados, que por si só já levam muitas vezes margarina, ou outros óleos que são ricos em gorduras trans. Isso é este tipo de gordura que aumenta fortemente o nosso colesterol LDL, portanto o colesterol mau, e os triglicerídeos. Ajustes inteligentes que podemos fazer. Então, misturar os ovos, por exemplo, com abacate, em vez de introduzir cereais açucarados, por exemplo, no pequeno almoço. Utilizar o azeite e a manteiga em vez da margarina para cozinhar. E escolher as versões mais naturais dos iogurtes, portanto, iogurte natural, iogurte grego, sem aromas e sem açúcar. É importante então referir que a manteiga, por si só, os ovos e os laticínios integrais, eles não aumentam automaticamente o colesterol. Portanto, nós podemos consumir desde que sejam quantidades ajustadas a cada um. E, portanto, podem fazer parte de uma alimentação normal sem ter um impacto negativo. O importante é, de facto, haver aqui um equilíbrio da dieta e priorizar os alimentos de qualidade, que são estes que mencionamos aqui. Em jeito aqui de conclusão, após aqui descortinarmos estes mitos, há tantos outros, mas estes são se calhar aqueles mais comuns que nos afetam mais no dia a dia. Nós podemos, de facto, a partir de agora, tendo esta informação, fazer escolhas mais alinhadas, mais orientadas àquilo que nós pretendemos, que certamente é ter uma alimentação mais saudável, é ter um corpo também mais saudável, e o importante aqui, de facto, é nós incluirmos alimentos minimamente processados.
E nós percebemos só pelo aspecto visual, quando compramos um alimento, se ele é mais processado ou menos processado. Portanto, tudo o que vem embalado, que está ali na prateleira e que tem uma data de validade muito extensa, à partida é processado e tem conservantes. Então, entre isso e um alimento mais do mercado, que vem mais diretamente do campo ou do produtor, é sempre uma melhor escolha optar por esse tipo de alimentos, porque vão deixar o nosso corpo menos inflamado, vão melhorar o nosso metabolismo, vão ajudar-nos a gerir melhor o nosso peso. Por exemplo, se nós temos excesso de peso neste momento, automaticamente vai-se revertendo, porque o corpo vai começando a trabalhar de uma forma mais natural, vai melhorar a nossa digestão também, melhorar o nosso microbioma intestinal, porque este é um dos pontos importantes aqui na nossa saúde no geral. O nosso intestino tem mesmo que estar ok, tem que estar a funcionar bem. E também ter um impacto na nossa parte cognitiva, na nossa saúde mental, na nossa concentração, na nossa memória. Portanto, as palavras aqui finais são mesmo estas: moderação, variedade, equilíbrio. São os princípios-chave de uma alimentação saudável. É importante escolhermos o caminho do meio, sem radicalismos, sem extremismos, sem terror nutricional, como muitas vezes estamos aqui rodeados, mas escolher o caminho do meio. O caminho do meio é optar mais vezes por alimentos naturais e pontualmente outros alimentos que nós sabemos, não é? E nós sabemos quando o alimento à partida não é assim tão bom para nós, não é algo que alguém nos precise dizer, porque nós reconhecemos isso no nosso corpo, o nosso corpo dá sempre sinais. Então é importante escutá-lo e perceber como é que ele está a funcionar. Estes hábitos alimentares, se forem feitos de uma forma sustentável, são muito melhores do que qualquer dieta restritiva, porque vão-nos dar uma saúde mais alargada a longo prazo, o nosso metabolismo vai funcionar melhor, portanto, o nosso corpo, no geral, vai funcionar sempre melhor. Então, em jeito de conclusão, também deixo aqui esta sugestão que o profissional de saúde, o nutricionista é um profissional de saúde que está apto a esclarecer qualquer dúvida sobre a alimentação. É importante também dizer que a alimentação deve ser sempre personalizada, porque nós temos organismos diferentes, temos particularidades diferentes, então é importante ajustar sempre o plano alimentar à pessoa em si, ao seu quadro clínico, à sua rotina, porque temos todas rotinas diferentes. Então é uma mais-valia, é uma boa aposta termos alguém que nos oriente e sabermos mais ou procurarmos mais conhecer sobre a alimentação que temos, termos este espírito de crítico, de reflexão, perguntar se realmente estou a fazer uma alimentação saudável ou posso melhorar, algum ponto que posso melhorar. E se tivermos algum sintoma físico, esta é a chave, é por aí que nós temos que chegar, porque essa é a chave para nós descobrirmos mais sobre nós, porque a alimentação é um ato de amor próprio. Nós alimentamos-nos diariamente, então o ideal é darmos o melhor que pudermos, não é? Porque isto depois está implicado com a nossa autoestima, com o nosso bem-estar, com a nossa relação connosco próprios, com a nossa relação com o externo. Portanto, isto afeta uma série de coisas da esfera pessoal e profissional. Então vale a pena dedicarmos algum tempo a isto. Muito obrigada pela vossa presença. E agora segue aqui um espaço para responder a algumas dúvidas. Boa tarde. Se tiverem alguma dúvida, peço que ponham no chat para a Sofia poder responder às vossas perguntas. Muito obrigada pela sessão. Muito obrigada. Eu estou a ver aqui então as questões. Ok, temos aqui uma questão do Edson. Jejum intermitente é um mito ou verdade para a perda de peso? Ok, é uma excelente questão. Então, o jejum intermitente é um conceito que começou-se a falar aqui há alguns anos e ainda está muito em voga. É importante dizer que nós
por nós próprios, o nosso corpo ele já faz jejum automático. O nosso período noturno, que deveria ser aqui cerca de 12 horas, não é? Já é um período de jejum. Portanto, nós, se fizermos a última refeição entre o jantar e a hora do pequeno almoço, temos aqui cerca de 12 horas em jejum, que já é um ótimo período para o nosso corpo ter esta capacidade de desintoxicar. Agora, como estratégia, por exemplo, para a perda de peso, no caso que é o que se fala mais, pode ser interessante, sim, é algo que pode ser estendido, ou seja, em vez das 12 horas de jejum já natural do nosso corpo, podemos alargar para 14 horas, para 16 horas, para 18 horas, pronto. Isto funciona com algumas pessoas, não funciona com outras, e deve ser recomendado a algumas e não deve ser recomendadas a outras. Então isto tem que ser muito bem avaliado, porque há questões aqui, no caso de pessoas que têm que controlar os níveis de atenção, os níveis de açúcar, que pode não ser a melhor estratégia, mas é uma estratégia que pode ser usada sim, e que, respondendo aqui, pode ser verdade para algumas pessoas, lá está, é uma estratégia que funciona sim para algumas pessoas, mas deve ser sempre ajustada. Depois aqui uma outra questão da Lourdes, que tipo de batidos devemos fazer para eliminar toxinas? Ok, então, indo um bocadinho àquele mito das curas detox, que é, devemos fazer aqui uma dieta só de batidos ou de sumos. Portanto, isto não é verdade, não é necessário, aliás. Nós podemos incluir alguns sumos no nosso dia-a-dia e junto com outros alimentos com hidratos de carbono, com proteínas. Podemos incluir sumos mais desintoxicantes e até é interessante nós termos esta consciência de que quando nós falamos em batidos naturais, sumos naturais, por norma associamos, por exemplo, um sumo de laranja. Um sumo de laranja é um copinho que leva cerca de 2 ou 3 laranjas espremidas ou até mais. Sem a fibra, portanto, é só o sumo da própria laranja. Tem ali uma quantidade de frutose muito grande e o nosso corpo absorve rapidamente a frutose. Então, este tipo de sumo não é nada interessante para o nosso corpo. É bem preferível nós comermos a fruta por si, ao natural, porque vamos ter uma quantidade de fibra muito maior e vamos ficar mais saciados. Então, quando falamos de batidos, podemos aqui incluir batidos que tenham 50% de legumes, 50% de fruta. Por exemplo, aqui uma sugestão é um batido que leve pepino, alface e depois pode levar maçã, limão, gengibre, por exemplo. É um tipo de batido que nós podemos incluir no dia-a-dia para, neste processo também elimina toxinas, mas também para nutrir o corpo. Aqui uma questão da Sandra. Tirando o fator fibra que confere vantagem aos cereais integrais, existe diferença entre o índice glicémico dos integrais com os não integrais? Existe, sim, existe diferença. Portanto, os cereais integrais têm um índice glicémico mais baixo, ou seja, ele não tem um impacto tão grande na nossa glicémia sanguínea, enquanto que os cereais não integrais, portanto os refinados, mais ricos em açúcares refinados, têm um impacto muito grande, portanto eles disparam os nossos níveis de glicose. Então é sempre mais vantajoso consumir sempre os integrais. E também pela fibra, porque depois isso vai ter um impacto no nosso intestino. A fibra é um pré-biótico, é uma substância importante, tal como os probióticos que ouvimos falar muito para a saúde intestinal. O pré-biótico são as fibras, basicamente são necessárias para o nosso intestino, pró e pré. Então, pró são os micro-organismos e pré são as fibras, que são o alimento desses micro-organismos. Então, nós precisamos dos dois, portanto, os cereais integrais, os grãos integrais são vantajosos também por isso e não têm um impacto tão grande no nosso açúcar sanguíneo. Como enquadrar o álcool na dieta? Esta questão é sempre feita. Então, o álcool também é algo muito demonizado, não é? Pronto. Por duas razões. Primeiro, ele tem um impacto no fígado. O nosso fígado
tem que se esforçar para o metabolizar. Então, nós vamos dar aqui uma carga de trabalho ao fígado, mas é possível, porque o fígado é fantástico e resolve, por norma, tudo. E depois tem outra questão, que é o açúcar, porque o álcool é açúcar. Portanto, beber um copo de vinho ou uma cerveja é exatamente como beber um refresco, um refrigerante, um pacote, um suminho. Portanto, tem estas duas desvantagens. Nós podemos enquadrar o álcool em situações pontuais, por exemplo, ou consumi-lo numa base diária, uma quantidade, por exemplo, meio copo de vinho tinto à refeição. Isto é algo que poderá ser feito assim numa base diária, nestas quantidades, ou então esporadicamente, mas sempre acompanhado com alguma coisa, com alguma refeição de preferência. Portanto, nunca o fazer de estômago vazio, porque aí a absorção também vai ser maior. Dar preferência sempre a bebidas com uma percentagem de álcool menor. Quanto maior o percentual de álcool, maior é a carga de açúcar que tem. Então, das bebidas todas, as que têm menos percentagem de álcool é a cerveja e o vinho. Depois disso, é tudo acima, tem uma quantidade exagerada de álcool. Então, evitar cocktails, evitar bebidas brancas. Ok? Aqui, alguém que dizer que eu procuro sempre me alimentar de uma forma saudável, usamos apenas manteiga em casa e não a margarina, ótimo. Ao pequeno almoço, às vezes tomo sopas de legumes, batata doce e ovos fervidos. Excelente! Isto é aqui um exemplo que nós temos esta crença muitas vezes de que a sopa, batata doce e eventualmente ovos é uma coisa de refeição principal, não é? Ao almoço e ao jantar. E não tem que ser assim. Nós podemos incluir frutas e legumes, frutas sim, e legumes, não é? Sopas, saladas, logo na primeira refeição do dia, o pequeno almoço, porque até essa nós dizemos que é a mais importante. Porquê? Porque nós já sofremos este jejum todo noturno, que são cerca das 12 horas. Tudo aquilo que vamos comer logo de manhã é a primeira coisa, é o primeiro impacto que o organismo tem. Ele vai absorver de uma outra forma, como absorve diferente do que absorve depois durante o resto do dia. Então, vamos ter uma absorção muito rápida ali. Então, ao pequeno almoço, o ideal é não consumirmos nada açucarado e, por norma, é isso que fazemos. Por norma, comemos uns cereais, ou um pão branco, ou um iogurte com granola, ou com muesli, ou fruta somente. Então, isso são pratos que não são muito vantajosos logo para o pequeno almoço, porque nós vamos absorver muito esse açúcar e depois vamos ter esta necessidade, porque o açúcar é um ciclo vicioso, quanto mais consumimos, mais queremos consumir, portanto ele é aditivo no nosso corpo, funciona como várias drogas, então é em jeito de adição. Então, quando nós começamos a reduzir a quantidade de açúcar, começamos a treinar as nossas papilas gustativas, não é? Que temos também aqui na nossa língua, para termos uma sensação cada vez melhor com menos açúcar, não necessitarmos tanto de açúcar. E há uma vantagem clara em começarmos o dia com um pequeno almoço, como aqui, não tenho aqui o nome, utilizador desconhecido, mas como referiu esta pessoa em relação a tomar sopas de legumes, batata doces e ovos. Está perfeito. Isto é um pequeno almoço espetacular. Podemos substituir o consumo da proteína diária com os batidos vulgo whey. Ok, whey protein, portanto, aquelas proteínas que se usam muito até a nível, não é, de treinos, de ginásios, quando praticamos exercício. Nós podemos substituir, não é? Agora, não deve ser um substituto de toda a nossa proteína da alimentação. Podemos fazê-lo em jeito de por exemplo, este batido ser um lanche da manhã ou um lanche da tarde e nós podemos fazer o batido com a whey protein em vez de comer, por exemplo, o iogurte ou uma peça de fruta ou um pão, por exemplo. Então, isto pode ser feito, sim, mas isto é algo. A whey protein é um alimento. Portanto, é como se fosse preparar aqui um iogurte ou outro batido que nós possamos fazer em casa. Ele é visto como um alimento, ele não é um complemento, ele é um substituto, de facto, é um alimento como outros
e nós podemos incluir. Pronto, isto pode ter vantagens, depende muito da rotina da pessoa, da prática de atividade física, isto tem que ser obviamente avaliado. Esta recomendação não é geral para toda a gente, mas é algo que pode ser feito, sim. Concordo com tudo e vamos continuar a cuidar da nossa alimentação. É isso mesmo. Edna, diminuir os carboidratos drasticamente nas refeições, não comer pão, arroz, jantar com sopas leves, faz com que o metabolismo fique lento? Excelente questão. Normalmente é isso que acontece. Porquê? Como nós vimos, nós precisamos de todos os macro e micronutrientes. Isto é uma equipa que tem que funcionar. O que nós fazemos no caso de uma dieta de emagrecimento é ajustar as quantidades. Provavelmente a pessoa vai consumir menos quantidade de hidratos de carbono que consumia antes, menos pão, menos arroz, menos massa, menos batata. Não quer dizer que fique sem, porque depois o fator energético vai pesar aqui muito. Isto que acontece quando nós retiramos drasticamente é muitas vezes sentimos fraqueza, tonturas, há mais perda de massa muscular, porque os hidratos de carbono também são importantes para a formação do músculo. Então, se estamos a treinar, convém comermos um pouco de tudo. Aqui a questão é mesmo dosear as quantidades. E o metabolismo, sim, fica mais lento. Porque o que é o metabolismo? O metabolismo é um conjunto de reações químicas que o nosso corpo tem. A palavra metabolismo significa mudança, significa troca. O que é? É a mudança, é a transformação do alimento que nós damos para energia. Os alimentos no nosso corpo, através do nosso metabolismo, destas reações químicas, transforma-se em energia. Então, a maior fonte de energia é os carboidratos, os hidratos de carbono. Então, nós precisamos dessa fonte de energia para o metabolismo funcionar bem. Portanto, isto pode acontecer sim, que o metabolismo fique mais lento e depois cada vez seja mais difícil reduzir o peso, não é? E muitas vezes perdemos, neste tipo de dietas assim, nós podemos perder mais massa muscular e menos gordura, que é precisamente o oposto daquilo que queremos. Quando queremos emagrecer é perder gordura e tentar manter ou até aumentar a massa muscular. Em Renilde, até que horas aconselha que se jante? Então, o ideal é nós fazermos este jejum de 12 horas. Portanto, se nós jantarmos até às 20 e depois tomarmos o pequeno almoço às 8 da manhã, isto acontece. Portanto, o ideal seria até às 8 da noite, até às 20, 8 da noite, se possível mais cedo, porque se tomarmos o pequeno almoço mais cedo no dia seguinte, por exemplo, se tomarmos o pequeno almoço às 6 ou às 7, então tem que ser um bocadinho mais cedo, temos que jantar às 6 da tarde, às 18 ou às 19, para termos este período de descanso do organismo. O nosso sistema digestivo tem que descansar, por isso é que não faz sentido nós comermos e irmos logo dormir também depois, porque depois tem um processo de digestão, não é? Que tem que ser feito. Convém irmos com a digestão praticamente já feita quando vamos dormir, que é para o corpo trabalhar noutros órgãos, porque senão ele vai estar a trabalhar durante a noite toda na digestão e não vai focar-se na desintoxicação dos outros órgãos. Um diabético pode ingerir suplementos que ajudam na ginástica muscular, vulgos creatina ou whey protein. Ok. Pode, depende como é que está, se os níveis de glicemia estão controlados também, isto depende muito do estado, não é por ter esta condição, não é de ter diabetes, que não pode tomar, isso não é uma condição restritiva. Agora, depende muito do estado atual em que esteja, isso é como qualquer pessoa, não é? Mas não há nenhuma restrição nesse sentido. Agora, o que é importante ver aqui? No caso de alguém que tem que ter mais controle com os níveis de açúcar, é importante ler os rótulos alimentares, porque o whey protein há muitas marcas, há muita coisa. E há muita coisa com açúcar e há muita coisa sem açúcar também. Portanto, há whey proteins mais clean, mais limpas, em que são mais naturais. Então é importante perceber o que é que tem.
se tem adoçante ou se tem açúcar. Se tiver adoçante, porque por norma tem sempre algum sabor, não é? Se tiver um adoçante, é ok, porque os adoçantes não aumentam os níveis de açúcar no sangue. Se tiver açúcar, aumenta, portanto, aí não convém. Então, é uma questão mesmo de ler os rótulos e também perceber se está tudo bem e que possa fazer. Ingestão de colagênio melhora a pele. Mito ou verdade? Aqui eu tendo a dizer que é verdade, porque nós temos naturalmente colagênio na nossa pele. Já é uma substância normal e natural, que, por norma, não é, com o passar do tempo, se vai diminuindo. Portanto, o nosso corpo cada vez produz menos colagênio, menos elastina, e isso é o que se nota depois na pele, o envelhecimento, a flacidez, porque essa elastina, o colagênio, o ácido hialurónico, são tudo substâncias que nós já temos no nosso corpo, na nossa pele. Então, consumindo, já estamos a dar um suplemento, um extra. Agora, como qualquer suplemento, o que é importante perceber aqui? É se o nosso intestino está a absorver bem, porque é no nosso intestino que nós absorvemos todos os nutrientes. E se o intestino, a saúde intestinal não estiver ok, portanto, ou estamos obstipados, ou temos episódios de diarreia frequentes, ou temos mesmo um quadro inflamatório intestinal, o intestino não está ok, ele nunca irá absorver a quantidade ideal dos nutrientes, por mais saudável que tenhamos a alimentação. E desta forma, tudo que é mesmo suplemento, que também a absorção dá-se no início do nosso intestino, naquela zona que é o duodeno, pode não ocorrer a 100% e nunca ocorre a 100%. Então, isto também é importante perceber quando tomamos algum suplemento, mesmo como o colagênio, ou colágeno, dá para dizer das duas formas, o nosso intestino está a funcionar bem, que é para garantir que também estamos a fazer um suplemento e que estamos a absorver, ok? Mas é interessante fazer a toma de colagênio, sim. Portanto, quando consideramos digestão lenta, até... Ok, acho que aqui é quando consideramos a digestão lenta, até que horas se pode jantar? Pronto, nós temos um processo de digestão, por norma, ronda as 3 horas. Pode ser um bocadinho mais, um bocadinho menos, depende do que comemos. Por norma, quando ingerimos proteína animal, carne, temos uma digestão um bocadinho mais lenta, porque o nosso corpo demora um bocadinho mais a metabolizar estas fibras, não é, musculares da carne. Mas pronto, pode ser um bocadinho mais, um bocadinho menos. De qualquer das formas, podemos dar mais tempo, significa o quê? Mais do que 3 horas, porque quem tem a digestão lenta tem que ter mais tempo entre as refeições. Aqui pode ser, por exemplo, 4 a 5 horas. Então, por exemplo, se por norma janta às 20, passar a jantar às 19. Se janta às 19, passar a jantar às 18, subtrair aqui 1 hora para ter mais tempo de descanso gástrico. Depois também podemos melhorar a parte digestiva. Há determinadas coisas, temos que perceber o que é que está a causar esta indigestão, não é? Ou esta digestão lenta. Certamente algum alimento que está a comer que lhe cria assim mais atraso na digestão. E também incluir outros alimentos. É interessante às vezes fazer alguns chás que promovem a digestão. Por exemplo, o chá de cidreira, que é um chá que acelera mais a digestão. Tomar mesmo chá quente durante a refeição, porque as bebidas quentes, não é? Como o nosso estômago está quente, bebida quente potencia mais a digestão, melhora a digestão. O chá de erva doce, que é excelente, e a erva doce é uma especiaria que nós compramos nos supermercados, aquelas embaladas, não é? No frasquinho, e nós podemos fazer um chá com essa especiaria e que vai melhorar drasticamente. O funcho também é algo que ajuda a melhorar a digestão, então não temos que estar a conviver com uma digestão lenta, porque isso não é normal, temos é que fazer algo para melhorar a digestão, porque o normal é termos uma digestão a funcionar ok, não é? Então, acho que não é conformarmos com a situação, mas é tentarmos mudar aqui algumas coisas para melhorar a digestão. Depois também a absorção vai ser melhor. Então, não percebi a explicação da whey protein na substituição de uma refeição.
Então, a proteína, a whey protein, é uma substância feita a partir do soro do leite de vaca. Portanto, é basicamente leite em pó. É um alimento rico em proteína. Então, o que nós podemos fazer, considerando ele um alimento, ele pode fazer parte do nosso plano alimentar, da nossa rotina diária. Então, podemos fazer este batido, que normalmente é diluído em água ou às vezes adicionado ao iogurte. Podemos fazê-lo como considerando ele um alimento, como se fosse um iogurte ou como se fosse num lanche, por exemplo. Então, é nesse sentido, como substituição, ou seja, como uma refeição do nosso dia. Pronto, se necessário explicar de outra forma, posso tentar, mas é isso. A dieta cetogénica é aconselhável? Portanto, esta é uma dieta em que nós reduzimos, prioriza-se mais a proteína e a gordura e restringe-se mais a parte dos hidratos de carbono. Ela é uma abordagem que pode ser interessante em alguma fase da nossa vida ou com algum propósito. E para melhorar os níveis de açúcar também no sangue. Portanto, qualquer abordagem, nós temos que avaliar sempre a pessoa, se faz sentido, ou seja, há muitas abordagens muito interessantes, que é o caso do jejum intermitente, desta dieta cetogénica, da abordagem low carb e tudo mais. Agora, nós temos que perceber quem é a pessoa que vai fazer isto, se faz sentido fazer ou não. Tudo é aconselhável. Agora, tem a ver mesmo com a pessoa em si, a rotina que tem, o que é que toma, se toma já algum produto, se tem alguma condição de saúde. Portanto, isto é muito variável, portanto, por isso é que a alimentação é personalizável, deve ser personalizável sempre. Mas ela é interessante em termos de reduzir a inflamação no nosso corpo, não é? Portanto, há muitos estudos que já relacionam isto com a dieta cetogénica, com a diminuição da inflamação no nosso corpo. Então, para quem tem um corpo bastante inflamado, pode ser aconselhável, sim. A Denise pergunta: consumir adoçante ou mel é melhor que consumir o açúcar castanho? Ok, então podemos separar aqui: adoçante é uma coisa e depois mel e açúcar castanho é outra. O adoçante não tem valor calórico nenhum, ou quase nenhum, muito residual, então não eleva os níveis de açúcar no sangue. Ele é doce, não é? Porque foi isolada aquela substância. Nas nossas papilas gustativas reconhecem como doce, mas ele não aumenta os níveis de açúcar. Então, para quem quer controlar os níveis de açúcar, está a perder peso e não consegue deixar o sabor doce, porque o ideal até seria não tomar nada, nem com adoçante, mas se não conseguir, isto é uma alternativa numa fase, não é? Pronto. Mas no caso do mel e do açúcar castanho, eles têm um índice glicémico, não é? Aquele impacto no nosso açúcar, muito similar. Portanto, entre um e outro, o mel tem outras propriedades, porque tem alguns agentes antifúngicos, alguns fitoquímicos que são interessantes. Pronto, desse ponto de vista terapêutico e medicinal, o mel é interessante. Às vezes, quando temos alguma questão até de garganta, não é? Por norma, até tomamos mel. E sim, isso de facto é bom. Agora, numa base diária, o ideal será reduzir qualquer açúcar. Ok? Se formos usar, por exemplo, para fazer uma sobremesa ou algum prato assim diferente, podemos e devemos optar sempre por, pelo açúcar mais escuro ou o mel, sim. Queria agradecer a Sofia mais uma vez e dizer que nós já estamos acima do tempo, então vamos ter que terminar a sessão. Queria também agradecer a todos por terem participado, que vamos querer vê-los na próxima sessão, que vai ser ah, ah, próximo mês. Peço que, se tiverem gostado, partilhem isto com os vossos colegas, os vossos as pessoas que conhecem, que também podem juntar-se aos próximos webinars. Mais uma vez, muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigada.